Paz, igreja. Bom dia. Como tem passado? Espero que você tenha crescido em Cristo Jesus todos esses dias, entendendo que Ele é a nossa resposta, entendendo que Ele é a nossa calmaria, entendendo que Ele é a centralidade das nossas vidas. Amém? Irmãos, queria falar com vocês hoje, continuando aquela aula sobre a Trindade de Deus. Nós falamos na última aula sobre como as pessoas da Trindade elas são distintas umas das outras. Falamos sobre um texto que explica muito bem sobre a bênção que nós damos no final do culto, sobre o amor do Pai, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Então, ou seja, cada pessoa é distinta uma da outra. E hoje nós queremos falar sobre a divindade de cada uma delas, certo? Quando nós olhamos para a divindade, nós podemos perceber em Deus algo muito interessante. Porque Deus, por toda a Bíblia, nós não temos dúvida de que realmente Ele é o Deus. Então, quando nós olhamos para Deus Pai, nós podemos ver, por exemplo, em Gênesis, que Ele é o Deus da criação. Ele criou todas as coisas, Ele planejou todas as coisas vieram dEle. Nós podemos ver Deus ele se mostrando e se revelando através da história. Nós podemos ver Deus Pai enviando o seu Filho. Então, ou seja, quando nós olhamos para Deus, nós não temos dificuldades sobre a sua divindade. Deus, ele realmente é Deus. Só que quando nós olhamos para Cristo Jesus, já há uma dificuldade em entender que ele também é Deus, que ele também é plenamente Deus. Por isso que João ele vai combater muito veemente a questão do docetismo, que o docetismo vai dizer que a carne, a matéria, ela é má e ela não pode ser habitada por um espírito bom. Logo, Cristo Jesus ele não pode habitar na terra como um homem. Ele pode ser Deus, mas ele não habitou na terra como um homem. Mas é o que nós não entendemos, é o que nós não concordamos, porque Jesus ele é plenamente Deus e ele veio à terra como um homem. Então, quando nós olhamos, nós vamos ver vários versículos falando a respeito da divindade de Jesus. Primeiro, João capítulo 1, versículo 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver algumas coisas. Por exemplo, Jesus já existia antes mesmo da criação. Porque ele vai dizer, num princípio, aquele que é a palavra estava com Deus. Então, quando João, o Evangelho de João, está dizendo a respeito do princípio, ele está falando do início de todas as coisas. E Cristo já estava no início de todas as coisas. Mesmo não havendo sido criado nada, Cristo já estava lá. Ele não só estava lá, ele estava com Deus. E essa ideia de estava com Deus é a ideia de relacionamento. Então, se não havia uma criação e Jesus já se relacionava com Deus, e para se relacionar com Deus você precisa ser santo o suficiente para estar diante dele, então nós podemos dizer que Jesus era Deus ali naquele momento também. Não só isso, porque o texto vai afirmar veemente também que ele era o próprio Deus e que ele estava no princípio. Então, quando nós olhamos para Deus, nós podemos olhar para a divindade de Deus Pai e perceber algo também interessante. Deus, ele é criador. Ele cria todas as coisas. Tudo que acontece no mundo hoje foi desenvolvido através daquilo que Deus criou. Então, somente Deus pode criar. E nesse versículo, João vai dizer que por intermédio de Jesus também todas as coisas foram criadas. Ou seja, Jesus ele participou da criação. Somente Deus pode criar coisas? Então, a partir de Jesus também nós podemos perceber que ele também é Deus. E ele não só isso, ele também vai dizer nele estava a vida. Quem pode dar vida, irmãos? Deus Pai. Somente um Deus, uma divindade pode dar uma vida. Então, quem que deu vida também? Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus também, ele é Deus. Eu gosto muito do texto também de João, capítulo 20, versículo 27 a 21. 31. E disse Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque ao meu lado e pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida
em seu nome. Esse texto é muito interessante, porque nós estamos partindo do princípio de que Tomé ele não está acreditando que Jesus ressuscitou e estava ali diante dele em carne. Então Jesus disse: toque minhas feridas. Então Tomé, ao tocar as feridas de Jesus, ele vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Então Tomé, a partir das feridas de Jesus, ele está entendendo que diante dele está o seu Deus. Que diante dele está dizendo: Senhor meu, Deus meu. É uma expressão de divindade. Ele está olhando para Jesus e está dizendo: Jesus é Deus. E isso é muito interessante, porque Jesus vai trazer uma declaração a partir disso. Após o toque e de entender que ele é o Deus, meu Deus, ele vai dizer: você precisa ver para crer? Feliz aqueles que não viram e crerão. Só que sabe o que João vai dizer no finalzinho dos versículos? Vai dizer: olha, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram reescritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida eterna. Então o que João está dizendo é o seguinte: olha, felizes aqueles que não viram, beleza, então eu vou escrever um livro para que vocês possam ver e ler o tanto que Cristo Jesus ele é maravilhoso, e a partir daquilo que João escreveu nós possamos exclamar assim como Tomé exclamou: Senhor Deus e Deus meu. Então a partir da vida de Cristo Jesus eu posso entender que ele é um Deus e ele é um Deus pessoal. Gosto muito de Hebreus 1, versículo 3, que diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, versículo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 3, no início do versículo está dizendo que o Filho é o resplendor e a expressão exata do seu ser. Já viu Gêmeos? Nós podemos dizer que quase com 100% de certeza que eles são a expressão exata um do outro. Muda a sua identidade, muitas outras coisas, mas a sua característica é idêntica do outro. Então é como se Jesus estivesse, como se Hebreus estivesse dizendo assim: olha, o Pai é idêntico ao Filho. Eles são a mesma, nele existe a mesma divindade que existe em Deus. E para encerrar, eu gosto muito do versículo de Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, Isaías está exclamando que haveria de vir um menino, e esse menino seria Deus Poderoso. Então, nós não temos do que duvidar a respeito da divindade de Cristo Jesus. E agora do Espírito Santo. Nós precisamos entender: se Jesus é Deus e Deus, se existe uma divindade, Deus é Deus e Jesus também é Deus. Então, quando a expressão, a frase em nome do Pai, do Filho e do Espírito, o Espírito está sendo colocado no mesmo nível de importância do Pai e do Filho, ou seja, sendo também plenamente Deus. Atos 5:3. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Ele não lhe pertencia. Depois de vendia, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Então o que ele está dizendo? Se você mente ao Espírito Santo, você também está mentindo ao Deus propriamente dito. Em 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, ou seja, se nós somos santuários de Deus e o Espírito habita em nós, então o Espírito Santo tem o mesmo nível de relacionamento, o mesmo nível de importância do que Deus tem. Então, ou seja, falando de todos esses versículos, Deus ele é Deus, Jesus também é Deus e o Espírito também é Deus. Então, irmãos, até aqui nós falamos sobre Deus ser três pessoas, totalmente distintas umas das outras, sobre cada pessoa ser plenamente Deus. E na próxima aula nós vamos falar sobre a um só Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando vocês em nome de Jesus.